Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Daremos início hoje à sessão científica do NEISE número 25. As sessões científicas do NEISE são uma iniciativa do Grupo de Pesquisa NEISE, lotado no Departamento de Ciências da Vida da UNEB, Campus 1, e tem o apoio da Abraced. Hoje, teremos a apresentação do discente João Vitor de Oliveira Coimbra, estudante do curso de Medicina do terceiro semestre, orientado pela professora Astria Dias Ferrão Gonzalez, que vai falar um pouco sobre o preenchimento da lacuna diagnóstica para a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. João, você pode iniciar. Boa noite a todos. Obrigado para a Andréa pela apresentação. Queria agradecer também à professora Astria por ter me orientado na construção dessa sessão científica. E como eu comentei, como a própria Andréa comentou, a gente vai falar hoje um pouco sobre potenciais biomarcadores para a CGH e para o transtorno do espectro da hipermobilidade. Então, o artigo que eu trouxe hoje é esse daqui, cujo título traduzido já foi falado pela Andrea, né? É um artigo recente, foi publicado em 2024, em setembro, no American Journal of Medical Genetics. O DOI dele está aqui embaixo, para quem tiver interesse. E é um artigo que foi produzido por um grupo de pesquisadores italianos muito engajados na temática de SED, de transtorno do espectro da hipermobilidade. Então, grande parte dos estudos que a gente tem hoje em dia são de autoria de alguns desses autores aqui, principalmente esse segundo autor, esse Nicola Chiarelli. Grande parte dos estudos que a gente tem, inclusive, aqui nas sessões científicas, são de autoria dele. E para quem tiver interesse, a sessão científica de número 7, inclusive, vai ser utilizada como preâmbulo para a discussão desse artigo que eu estou trazendo hoje. Então, para quem tiver interesse, acho que vale a pena conferir lá no YouTube. Mas partindo agora, propriamente, para o conteúdo do artigo, na introdução, os autores vão caracterizar, né, a CGH e o transtorno do espectro da hipermobilidade como doenças hereditárias do tecido conjuntivo. Então, a gente sabe que são doenças que vão acometer principalmente o colágeno, né, os colágenos tipo 1, tipo 3, tipo 5, mas também outros componentes do tecido conjuntivo. São condições que por muito tempo foram caracterizadas como doenças raras, mas hoje em dia, por mais que a gente não tenha um número preciso para a prevalência dessas condições, a gente sabe que essa descrição de doença rara já não é mais compatível. E aí o artigo ele traz essa estimativa de que CGH e transtorno do espectro da hipermobilidade afetem mais de um em cada 500 ou até mais de um em cada 300 indivíduos. Então, é um acometimento, né, que a gente sabe que é incompatível com a caracterização de doenças raras, né? Então, para a OMS, a gente tem a descrição de doença rara como aquela que acomete até 65 indivíduos em cada 100 mil, e trazendo para uma escala um pouco mais próxima aqui, seria de 1,3 indivíduo a cada 2.000, né? Então, fazendo uma conversão aqui, utilizando até a menor prevalência aqui que o artigo traz, né, de 1 em 500, a gente teria 4 em 2.000, que como a gente vê, incompatível com essa descrição de doença rara. Atualmente a gente tem 13 subtipos de síndrome de Ehlers-Danlos, e a CDH, o subtipo hipermóvel, é justamente o único subtipo que não tem um método objetivo para diagnóstico. A gente ainda não tem uma etiologia subjacente bem esclarecida para a CDH e para o transtorno do espectro da hipermobilidade, e, consequentemente, essa diferenciação de CDH, de transtorno do espectro da hipermobilidade e de outras doenças hereditárias do tecido conjuntivo que têm apresentações fenotípicas próximas a essas condições, depende puramente de critérios clínicos, então, que seguem um consenso de 2017. Então, o artigo ele traz os critérios que vão ser utilizados atualmente para o diagnóstico de CGH. Então, ele não aprofunda tanto, a gente sabe que são vários pormenores, né? Mas ele traz o geral. Então, para ter CGH, a gente tem que ter a presença simultânea de 3 fatores.
O primeiro é a hipermobilidade articular generalizada, de acordo com o score de Baton. Aqui a gente tem essa imagem referente a esse score de Baton, em que basicamente a gente vai ter uma pontuação a ser atribuída ao indivíduo de acordo com os padrões de mobilidade articular em diferentes articulações do corpo. Se o paciente ele tiver uma pontuação equivalente ou superior ao ponto de corte, a gente vai ter esse paciente sendo descrito como hipermóvel para o score de Baton. Então, ele vai ter esse primeiro critério verificado presente. O segundo critério é a apresentação de pelo menos 2 dos 3 seguintes fatores, que são uma combinação de pelo menos 5 de 12 sinais de envolvimento multissistêmico, histórico familiar positivo, ou pelo menos uma manifestação musculoesquelética da CGH. E por último, a gente tem a exclusão de outras possibilidades diagnósticas, né? Como a gente está falando de um diagnóstico clínico, a gente obviamente tem que eliminar outras hipóteses possíveis. E aí, para os indivíduos que têm hipermobilidade articular e que não se enquadram na SED e também não se enquadram em outras condições, esses indivíduos vão ser caracterizados como portadores do transtorno do espectro da hipermobilidade. Então, os autores eles trazem a forma como a gente tem hoje em dia de diagnosticar CGH, né? E ele vai trazer algumas críticas em relação a isso, principalmente no que se refere às manifestações extramusculoesqueléticas. Então, essas manifestações que muitas das vezes são até mais debilitantes do que os próprios sintomas que estão inclusos nos critérios diagnósticos, não são considerados para o diagnóstico de CGH. Então, manifestações como fadiga crônica, disfunções gastrointestinais funcionais, problemas psicológicos e psiquiátricos, dentre outras condições que não estão inclusas no diagnóstico de CGH, são deixados de fora, né? E aí, consequentemente, a gente tem uma incapacidade de capturar essa extensa heterogeneidade fenotípica na CGH e no transtorno do espectro da hipermobilidade. E aí, os autores trazem que essa falta de consenso e também a discussão que se tem hoje em dia de se realmente CGH e transtorno do espectro da hipermobilidade são questões separadas, são entidades distintas, ou se na verdade elas compõem o mesmo contínuo fenotípico, decorrem principalmente da ausência de métodos objetivos para diagnosticar essas condições. E é justamente sobre isso que o artigo vai versar. Então, como foi dito, a gente não tem esses critérios ainda, só que, a partir de estudos anteriores, esses estudiosos eles analisaram proteoma e secretoma de fibroblastos dérmicos de indivíduos com essas condições, eles obtiveram alguns indícios de biomarcadores potenciais para essas condições. Nesses trabalhos anteriores, eles tiveram evidências convincentes de que os fibroblastos da CGH e do transtorno do espectro da hipermobilidade compartilham uma característica celular comum. Então, a gente tem um fenótipo pró-inflamatório de degradação de matriz que é típico de miofibroblastos. Essa diferenciação de fibroblasto para miofibroblasto acontece quando a gente tem um processo de dano e reparação tecidual e vai estar presente de forma aberrante, né, nesses fenótipos de CGH e transtorno do espectro da hipermobilidade. E aí, quando eles analisaram o meio de cultivo dessas células, desses fibroblastos, eles perceberam que haviam fragmentos de fibronectina, de colágeno tipo 1 e de tenacina, que são justamente os candidatos aqui que vão ser analisados como possíveis biomarcadores. Eles também verificaram quantidades elevadas de metaloproteinases de matriz, que são justamente proteases que vão ser responsáveis pela degradação dos componentes da matriz extracelular no processo de remodelamento. Então, o objetivo do estudo foi justamente progredir nessas descobertas anteriores, desenvolver novas evidências, né, avaliando esses fragmentos de fibronectina, de colágeno tipo 1 e de tenacina no plasma dos indivíduos com CGH e transtorno do espectro da hipermobilidade, para verificar se esses fragmentos poderiam constituir uma base
para um método diagnóstico mais objetivo. Então, partindo agora para materiais e métodos, a população de estudo foi de um total de 46 indivíduos. Esse estudo foi multicêntrico, então a gente teve indivíduos vinculados a diversos centros de saúde, e a gente teve participantes adultos com idade de 18 anos para cima, e a gente usou, eles utilizaram amostras plasmáticas de pacientes diagnosticados com CDH e transtorno do espectro da hipermobilidade, que são justamente os alvos, né, os interesses aqui, mas também outras condições para finalidade comparativa. Então, pacientes com outros tipos de SED, que no caso vão ser SED clássica e SED vascular, além de outras condições reumatológicas com padrões de degradação dos componentes da matriz extracelular mais acentuados. Então, artrite reumatoide, artrite psoriática e osteoartrite. Além, é claro, de indivíduos para compor o grupo controle, né, indivíduos saudáveis. No total, como eu falei, a gente teve 466 indivíduos. 55 pacientes com CDH, 55 com transtorno do espectro da hipermobilidade, 12 com SED vascular, 10 com SED clássica e 129 pessoas saudáveis foram inscritas no ambulatório especializado para doenças hereditárias do tecido conjuntivo e SED do Hospital Universitário da Universidade da Brecha. Então, justamente a universidade a qual grande parte desses estudiosos estão vinculados, né? A gente também tem 40 pacientes com artrite reumatoide e 40 com artrite psoriática inscritos na unidade de reumatologia e imunologia clínica dessa mesma instituição, além de 40 pacientes com osteoartrite que foram recrutados na unidade de ortopedia e traumatologia do Hospital Maneiro, que também é lá da Itália. Por fim, a gente também teve pacientes estadunidenses que tiveram amostras plasmáticas fornecidas pela Sociedade Erlandanos, que no caso foram 39 com CDH, 25 com transtorno do espectro da hipermobilidade e 21 doadores saudáveis. E aí foi realizado o Western blotting para identificação dos fragmentos de interesse no plasma dessas pessoas. Então eu vou passar aqui para os resultados. Aqui eu vou explicar de forma mais simples, né, como é que acontece esse Western blotting. Basicamente a gente vai ter a amostra plasmática dos indivíduos, vai ser realizada eletroforese em gel para que se separe esses componentes plasmáticos de acordo com a massa molecular. Então, esses fragmentos que a gente vê de 52, 38 kilodaltons, por exemplo, são separados justamente nesse processo. E depois dessa separação, a gente transfere... a gente não, né? Os pesquisadores transferem esses componentes para uma membrana de nitrocelulose, que vai ser, na qual vai ser empregada uma leva de anticorpos que vão reagir com esses componentes de acordo com a presença deles. Depois disso, aplicada uma segunda leva de anticorpos que vão reagir justamente com os anticorpos primários e, por fim, é realizada quimioluminescência, que é o que vai dar o indicativo visual que vai ser interpretado. Então, quando o componente plasmático estiver presente, a gente vai ter essa banda escurecida indicando a presença dele, né? Então, essa explicação, assim, puramente verbal, talvez não seja tão claro, né, de primeira, mas analisando aqui a imagem, a gente consegue perceber bem. Então, em a gente tem a análise para a fibronectina, onde a gente tem essas bandas pintadas, né? A gente tem a presença do componente, e onde não tem, a gente não tem o componente presente. Então, por exemplo, para pacientes do grupo controle, pacientes saudáveis, a gente tem o componente de 250 kilodaltons de fibronectina, que é justamente a fibronectina íntegra. Isso a gente também observa nos pacientes com artrite psoriática, com artrite reumatoide, com SED clássica e com SED vascular. Então a gente não percebe, né, não apresenta fragmentos de fibronectina nesses grupos, a gente só tem a fibronectina íntegra, mas nos pacientes com CDH e com transtorno do espectro da hipermobilidade, a gente tem um fragmento de 52 kilodaltons, que vai estar presente em todos os pacientes com essas condições, tanto os com CDH e com transtorno do espectro da hipermobilidade, e também a gente vai ter esse fragmento somente nesses grupos. Então, é um achado bem interessante porque a gente tem
uma sensibilidade e uma especificidade altamente elevados, né? E uma coisa parecida com esse fragmento de 52 kilodaltons para a CDH e para o transtorno do espectro da hipermobilidade, a gente verifica com o fragmento de 38 para os pacientes com osteoartrite. Então, é um achado também interessante para a osteoartrite e que foi, assim, um achado despretensioso, né? Os pesquisadores eles não estavam procurando esses achados para essas outras condições. Era puramente por uma questão de comparação, mas eles encontraram esse achado também interessante para osteoartrite. Aqui em B, a gente tem a análise para colágeno tipo 1. Nesse caso, os pacientes do grupo controle não apresentaram nenhum fragmento de colágeno tipo 1, assim como os pacientes com sede clássica, então tiveram a mesma apresentação dos pacientes saudáveis. E aí, para sede H e transtorno do espectro da hipermobilidade, todos esses pacientes apresentaram um fragmento de 45 kilodaltons. Só que essa presença, né, não foi tão emblemática quanto o fragmento de fibronectina, justamente porque apareceu em outros grupos. Então, pacientes com artrite reumatoide, por exemplo, também apresentaram esses fragmentos de 45 kilodaltons. Além desse fragmento, os pacientes com artrite reumatoide também apresentaram os fragmentos de 60 e de 80 kilodaltons. Os pacientes com sede vascular apresentaram o componente de 60 kilodaltons e os pacientes com osteoartrite, todos eles apresentaram o componente de 30 kilodaltons e somente eles. Então, a gente teve um achado também exclusivo para osteoartrite, para o fragmento de 30 kilodaltons de colágeno tipo 1. Também foi um achado interessante para osteoartrite. E em C, a gente tem o componente de 250 kilodaltons para o grupo controle. E aí, para os pacientes com CDH e transtorno do espectro da hipermobilidade, a análise, né, da tenacina não é tão interessante assim, justamente porque a gente tem uma apresentação idêntica à dos pacientes saudáveis, né? Então, os pacientes com a osteoartrite também só apresentaram um componente íntegro, assim como os pacientes com sede clássica e sede vascular. E aí, os únicos pacientes que apresentaram fragmentos de tenacina no plasma foram os pacientes com artrite psoriática e artrite reumatoide. Aí em D, a gente teve outro teste para fibronectina, só que dessa vez foi utilizado um outro tipo de anticorpo. Aqui do lado eu coloquei, né, os anticorpos que foram utilizados nos testes. E na fibronectina, para essa análise da fibronectina, foi o único componente que a gente teve mais de um tipo de anticorpo sendo empregado, justamente para que se verificasse, né, se realmente era isso mesmo, se a gente conseguiu algum outro resultado diferente com o emprego de outro tipo de anticorpo. Então, aqui em A, a gente usou o anticorpo policlonal antifibronectina e em D foi utilizado o anticorpo monoclonal F29. E o que foi observado foi exatamente a mesma coisa observada em A com o outro anticorpo. Então, realmente reforçou esse achado. Nesse caso aqui, só foram analisados os indivíduos do grupo controle, os indivíduos com CGH, com transtorno do espectro da hipermobilidade e os indivíduos com osteoartrite, justamente porque os outros grupos não tiveram nenhum fragmento de fibronectina. Então, essa análise aqui em D se concentrou só nesses grupos. E a apresentação foi a mesma. Todos os pacientes com CDH e transtorno do espectro da hipermobilidade apresentaram um fragmento de 52 kilodaltons de fibronectina. Os pacientes com osteoartrite não apresentaram fragmento e apresentaram, todos eles, fragmento de 38. Em F, a gente não tem análise para CDH e transtorno do espectro da hipermobilidade. Na verdade, aqui foram analisados os grupos com artrite reumatoide e artrite psoriática, porque esses dois grupos foram os únicos que tiveram apresentações heterogêneas, né? Então, não foi a mesma coisa sendo apresentada em todas as amostras plasmáticas para esses grupos. Nas outras condições, né, a gente teve realmente uma uniformidade. Mas falando aqui rapidamente dessas duas últimas imagens, a IF, a gente tem aqui pacientes com artrite reumatoide apresentando fragmentos de 80, de 60 e de 45 kilodaltons para colágeno tipo 1, pacientes que só apresentam os de 60 e os de 45, pacientes que apresentam os de 80 e os de 45,
outros só apresentam o de 45 e alguns pacientes não apresentam nenhum fragmento. Então, a gente tem essa variabilidade. Isso não foi observado nos outros grupos, só na artrite reumatoide e na artrite psoriática. Aqui, continuando na análise do colágeno tipo 1, para artrite psoriática, a gente teve pacientes que não apresentavam nenhum fragmento e pacientes que apresentavam somente o fragmento de 45 kilodaltons. E por último, em F, foi realizada uma análise parecida, só que com a tenacina, para esses grupos. E foi verificada a mesma coisa, né? Teve essa variabilidade nos componentes plasmáticos. Aí essa tabela ela vai sistematizar essas informações de uma maneira mais prática de acessar, né? Então, como eu falei, os pacientes com artrite psoriática e com artrite reumatoide, eles não têm essa apresentação uniforme, a gente tem essa variabilidade de componentes presentes nas amostras plasmáticas dessas pessoas, mas no restante dos grupos foi tudo uniforme. A mesma coisa que se verificava em uma pessoa, na amostra plasmática de uma pessoa, a gente verificava nas demais. Então, os pacientes saudáveis, todos eles não apresentaram nenhum fragmento plasmático de nenhum dos 3 componentes, assim como os pacientes com sede clássica. Aqui embaixo, eles tiveram essa mesma apresentação dos pacientes saudáveis. Os pacientes com CGH e transtorno do espectro da hipermobilidade, todos eles apresentaram o fragmento de 52 kilodaltons de fibronectina e também o fragmento de 45 kilodaltons de colágeno tipo 1 e não apresentaram os fragmentos de tenacina, né? Os pacientes com osteoartrite, todos eles apresentaram o fragmento de 38 kilodaltons de fibronectina e também os fragmentos de 30 kilodaltons de colágeno tipo 1, não apresentando nenhum fragmento de tenacina. E aí, artrite psoriásica e artrite reumatoide, a gente tem essa variabilidade, né? E por último, a sede vascular, todos eles apresentaram somente o componente de 60 kilodaltons de colágeno tipo 1. Agora, partindo para a discussão do artigo, após esses resultados, né, eles retomam alguns pontos que já foram comentados anteriormente e aprofundam outros. Então, eles reforçam, né, que a ausência dessas bases moleculares, de testes laboratoriais para tornar o diagnóstico mais objetivo dessas condições de CGH e de transtorno do espectro da hipermobilidade constituem desafios, né, não só para os pacientes, mas também para os profissionais que vão ter essa dificuldade de conduzir a situação, né, com esses pacientes, mas só que principalmente para os pacientes, né, eles vão ter jornadas diagnósticas prolongadas, vão ter diagnósticos incorretos e, consequentemente, eles vão ter comprometimento do tratamento apropriado. Além disso, eles também, por conta da falta de conscientização dos profissionais de saúde, esses pacientes podem ser estigmatizados, as queixas que são trazidas por eles podem ser atribuídas a simulações ou a problemas psiquiátricos, que é o que alguns autores denominam como gaslighting médico, né? E tudo isso vai perpetuar o sofrimento desses pacientes que vão lutar para encontrar profissionais de saúde que reconheçam as condições e que tratam os sintomas debilitantes, inclusive os sintomas que muitas vezes não estão inclusos nos critérios diagnósticos. Esse estudo ele se baseia, como anteriormente a gente viu, a gente tem essa sugestão já, né, de que ele se baseia na ideia de que o transtorno do espectro da hipermobilidade e a CDH compõem o mesmo contínuo fenotípico, e o que a gente encontra nos resultados desse artigo reforçam essa ideia, né? Então, os achados eles sugerem esse mecanismo fisiopatológico compartilhado. Como eu falei anteriormente, o fragmento de 52 kilodaltons de fibronectina sendo identificado no plasma dos pacientes exibiu uma sensibilidade e uma especificidade extraordinárias, né? Então, a gente teve esse fragmento em todos os pacientes com CGH, todos os pacientes com transtorno de especialidade e em nenhum outro grupo de indivíduos. Embora seja reconhecida a necessidade de estudos de validação, essas descobertas elas constituem um marco, né, importante no contexto dessas condições e levantam
algumas preocupações sobre a distinção dessas condições. E aí os autores vão destacar que a gente tem essas deficiências nos critérios diagnósticos para CGH e que é necessário que haja revisão desses critérios para que se tenha a inclusão de um espectro fenotípico mais amplo e também que as pessoas com transtorno do espectro da hipermobilidade sejam englobados nesse mesmo contínuo fenotípico, né? E essa separação do transtorno do espectro da hipermobilidade, eles ressaltam que é particularmente importante porque em muitos países esse transtorno não é nem reconhecido. Essa descoberta ela promete potencialmente introduzir o primeiro exame de sangue para diagnosticar definitivamente CGH e transtorno do espectro da hipermobilidade, e com a implementação desse método objetivo para diagnóstico, os autores têm a expectativa de melhora no reconhecimento da CGH e do transtorno do espectro da hipermobilidade pelos profissionais de saúde, consequentemente tratamentos mais adequados, além de implicações nos cenários legais. Então, o reconhecimento pelas entidades públicas, né, pelos representantes, a gente teria implicações, por exemplo, envolvendo plano de saúde, né, questões mais burocráticas e também envolvendo políticas públicas de assistência para essas populações, além de potencialmente aumentar, né, o asseio que a gente teria de pacientes para poder fortalecer as evidências científicas, para poder produzir novos estudos. E os autores eles também ressaltam que a expectativa, né, de que esses achados desse artigo sejam levados em consideração no Road to 2026, que é um programa do Consórcio Internacional sobre SED e Transtorno do Espectro da Hipermobilidade, que visa principalmente reavaliar os critérios diagnósticos para essas condições. Os autores eles ressaltam que antes de implementar quaisquer critérios revisados que incorporem o biomarcador do fragmento de fibronectina, é crucial que novos estudos sejam conduzidos, estudos de coorte confirmatórios grandes e independentes, e que as análises sejam expandidas para pacientes pediátricos. Então, como eu falei antes, na população de estudo, foram avaliados os componentes plasmáticos de pacientes adultos. A população de estudo foi de pessoas com 18 anos em diante. Então, existe essa necessidade de análises para pacientes pediátricos também. Além de também a gente precisar explorar mais populações, mais condições patológicas, justamente para comparar o que pode ser encontrado no plasma dos pacientes com CLH, com transtorno do espectro da hipermobilidade e com essas outras condições. Os resultados que a gente teve, como eu falei antes, são muito promissores para a CGH e para o transtorno do espectro da hipermobilidade, mas a gente também teve achados muito relevantes para doenças reumatológicas analisadas, principalmente a osteoartrite, né? Como eu falei, a gente teve aquele achado despretensioso, mas muito interessante para essa condição também. E além disso, a gente também teve um avanço em relação à fisiopatologia. Então, essa descoberta também enriquece as informações que a gente tem sobre os mecanismos fisiopatológicos na CGH, no transtorno do espectro da hipermobilidade e nas outras condições também, que vão justamente fornecer insights valiosos para pesquisas futuras. E aí, por fim, na conclusão, eles trazem que a gente teve aqui um avanço significativo ao destacar o potencial dos biomarcadores plasmáticos para aprimorar a classificação diagnóstica não só da CGH e do transtorno do espectro da hipermobilidade, mas também as outras condições reumatológicas, né, como eu falei agora há pouco, além também de ter uma melhora na compreensão dos mecanismos moleculares dessas condições, o que, querendo ou não, melhorar o entendimento para as bases de tratamento futuramente, e também a gente tem justificativas para a revisão das diretrizes diagnósticas que a gente tem atualmente para a CGH e transtorno do espectro da hipermobilidade. A referência que eu utilizei para essa sessão científica foi essa daqui, e eu agradeço a todo mundo pela atenção.
Eu queria parabenizar João pela excelente apresentação e a gente vai abrir agora para as perguntas. Então, se alguém tiver algum questionamento ou alguma colocação para colocar, para fazer, nós estamos aqui para escutar. Astria? Tudo bom, João? Oi, Frau, tudo bom? Tá me ouvindo? Foi ótimo mesmo, filho. Parabéns. Obrigado, Frau. Só que aqui ficou, eu tô no hospital, né? Foi entrando gente, traz remédio, não sei o que, tal, tal, tal. Justamente na parte que eu estava mais interessada, que era ali do gel, né? Ele fez um stemblot, não é isso? Fez um gel, depois transferiu com... Isso, Foi isso? exatamente, foi. E ali, então, ele pegou da cultura de fibroblasto. Não foi isso? Só para recapitular, porque eu fiquei meio perdida por conta disso. Veio botar Não, remédio, me dar injeção. não, na verdade, o que foi avaliado aqui foram Você amostras de pode voltar plasma. lá na imagem, só para eu ver? Eu Acho que retornei, já então, está. Já consegue ver? Ah, quando porque está em aparecer outra me fala. página. Tá. Já estou vendo, anticorpos. Pode falar. Pronto. Na verdade, o que foi avaliado nesse estudo foram as amostras de plasma dos pacientes. Então, as amostras que eu falei anteriormente de fibroblastos, foi de um estudo anterior que serviu justamente de base para eles terem esse estudo atual, né, foi o que levou a essa curiosidade, essa pesquisa. Então, o que foi visto aqui, na verdade, foi a amostra de plasma. Então, Mas a até imagem como eu falei, sumiu para mim. Oh, meu Deus. Não está aparecendo. Mas tudo bem, pode falar. Depois eu olho na que você me mandou. tudo bem. Então, pegou pessoas Mas, com todas as doenças diagnosticadas, espectro de impermobilidade, isso, exatamente. SED, osteoartrite, o que mais? A psoríase, artrite psoríase. E o que mais? Também sede clássica, sede vascular, Ah, e artrite reumatoide. Acho que os outros você falou. Artrite psoriásica, osteoartrite e as populações de interesse, né? CGH e pessoas com transtorno do espectro da hipermobilidade, além do grupo controle. tá. E aí, então, basicamente, ele está vendo os processos de proteólise, então, de um processamento dessas proteínas. Fibronectina, colágeno 1A. Qual era o colágeno 1A1? É colágeno tipo 1. Ah, colágeno tipo 1, tenacina, e qual era a outra? Eram 4 proteínas, né? Não, são só essas 3 mesmo. São 3? Uhum. Então, no que se refere a SED-H e transtorno de probabilidade, a primeira coisa interessante é que as duas dão os mesmos resultados quanto esses fragmentos, não é isso? Exatamente. Deixa eu passar aqui para a Apesar da tabela. intensidade tá ruim, né? Eu vou sair e entrar para ver se aparece de novo, porque eu estou fazendo de cabeça aqui. Se alguém quiser ir perguntando no caminho enquanto isso, eu volto para ver, tá? Só um minutinho. Vou sair e voltar. Certo. Alguém tem alguma pergunta para fazer enquanto isso? João, eu acho que a melhor forma de ver é o gel mesmo, do que essas marcações. Já mesmo, né? No slide anterior, eu acho que fica mais visível o padrão de bandas que foi achado no Western, e aí, consequentemente, é mais fácil da gente identificar o que está acontecendo. Alguém tem alguma pergunta para João? João, esse gel quer dizer, esse grupo é o mesmo que está trabalhando com isso há algum tempo e que eu acho que esse gel dos fibroblastos que você falou está no artigo passado deles. E aí eu lembro que eles acharam mesmo essa questão da fibronectina e da tenacida e do colágeno. Você chegou a ler? Pronto. Consegui. Mas talvez a Pronto. Astria lembre disso. O que é? Esse grupo é o mesmo da apresentação de Humberto? Eu acho que sim.
Esse grupo aí que é Chiarelli, né? É, Colombini. porque no artigo É um, anterior, eu acho que é esse que é o do fibroblasto, que ele faz o GES também e ele vê alguma coisa. eles estão bem Ele nessa só fez parte um, bioquímica, tá bem legal. ele fez um Sim, recorte, era na a verdade, imagem. lá. Sim, isso, o Então, teste ele é bem parecido, né? O que foi feito antes foi com a amostra do meio, né, dos fibroblastos. Mas Isso. aqui é outro teste, né, com o plasma dos indivíduos, mas é basicamente a mesma premissa, né? Eles Na identificaram verdade, o teste eu acho que é até o mesmo, a diferença é o material, isso. Uhum, entendeu? Mas exatamente. eu acho que os anticorpos, tudo que ele usou nesse artigo também está no passado. A diferença é de onde ele partiu para fazer a análise. Sim, exatamente. pronto, já vi aqui que eu estava na dúvida. A e D, B e E, C e F são todos para a mesma proteína, só que o que muda é um anticorpo para fazer revelação, é isso? Isso. O anticorpo ele muda só para a fibronectina, de A para D. B e E, C e F vão utilizar o mesmo anticorpo, só que o que muda justamente é o grupo, São né, as de análise. proteínas, os grupos, tá. Isso, Aí tem artrite reumatoide, esse R é artrite reumatoide. isso. PSA é artrite Artrite psoríase. psoriática. E Isso, OA é osteoartrite. Pronto, tá, me localizei. exato. Tá. E o que é esse F29? F29 é o anticorpo monoclonal que foi utilizado em D. É outro Assim, anticorpo. por quê? Mas vem da onde? Porque anti-FN é antifibronectina. Uhum. E F29 é de quê? No artigo ele não explica do que vem, é realmente o nome do anticorpo mesmo. Sim, mas tem que saber o que é, né? E aí ele É, explicita por que ele acha que ocorre esse processamento. Ele acha que isso aí é o quê? Resultado de um processamento incorreto, diferente? É a ação de alguma protease que tem nos outros, que tem nesse, mas não tem nos outros? Você fala Ou da imagem D? da fibronectina? É Fala da isso. Em A, fibronectina. ele faz o teste com anticorpo. Em D, ele realiza esse teste com outro tipo de anticorpo, apenas com os indivíduos que tiveram fragmentos de fibronectina no teste anterior. Então, só os indivíduos com CGH, com transtorno do espectro da hipermobilidade e com osteoartrite. Os outros pacientes que só tiveram a fibronectina íntegra não foram avaliados aqui. Eles verificaram se com outro anticorpo a gente teria uma reação diferente. Mas o que eles viram foi exatamente a mesma reação em A e em D. Uhum. Talvez seja um pedaço da fibronectina que ele liga com mais força. Depois você Essa, procura isso, eu quero depois você me dê essa resposta. O certo. que é CF29? E o fragmento, a proteína original tem qual tamanho? A proteína original tem o peso molecular de 250 kilodaltons. Não, deve ser acima, não? Porque 250 eu acho que é o limite desse poço aí. Ele diz que é 250? Ele fala que em 250 a gente teria a fibronectina íntegra. E ela tem o mesmo tamanho da tenacina? Acho improvável. Mais fácil ser o Eu limite também aí do fiquei poço. um pouco em dúvida nisso, mas ele não fala, não, qual é Então, o peso da fibronectina. então você vai pesquisar essas coisas todas e vai me dizer. E eu quero que você veja em que ponto se ele tem lá, se não tem, se está descrito em outro lugar. Justamente precisa dessa informação para ver o tamanho desses fragmentos formados. Porque por que não, assim, eu estou falando que é mais 150, porque se quebrou em dois pedaços, vamos supor assim, não era para gerar um fragmento só. Assim, até porque aí o que seria aí? Proteína inteira e um fragmento. Sim, e o outro pedaço? Né? Vamos supor, esse aí de 52, tinha que ter sobrado um pedaço de 200, que tinha que estar entre a banda de 250 e um pedaço de 50. Entende? Faz sentido. Uhum. É. E se está lá Mas em é isso, cima, está ele tudo igual a 250, o que você pode
o que você pode falar para mim, se você olhar isso aí, você fala, não, professora, mas a banda lá em cima está com uma intensidade um pouco menor, um pouco mais, mas não tem essa precisão, muito menos só de olhar aí para ver. Então, se você tem coisas de 250 para cima, o que está aí nesse posto de cima pode ter 50, pode ter 300, pode ter 1 milhão, né? Se num fragmento de 1 milhão você tira 52 kilodaltons, aí vai aparecer embaixo esse fragmentinho, mas não vai aparecer o outro fragmento de 950, entendeu? Porque ele vai ficar no mesmo posto que estava lá. E o mesmo vai se dar com mais intensidade ainda para o outro lá, que gerou um fragmento de 38. Mas até esse 38, 250 menos 38 ia dar algo menor que 220, mais ou menos, né? 215, sei lá. Isso. Ou seja, 12, pronto. Ia ter que ter uma banda um pouquinho mais embaixo, também não tem. Realmente Então, faz todo sentido. Mas ele realmente não traz no artigo em nenhum momento, mas de fato concordo, né? Realmente faz sentido. Então, aí o que eu quero Mas saber se ele fala no artigo, se a partir dessa região onde foi clivado, porque aí ele pode dizer, olha, clivou na região entre o aminoácido tal e tal e no outro tal e tal. Sim, por quê? Então, isso pode demonstrar, por exemplo, uma alteração estrutural, não precisa ser uma alteração genética, entendeu? Então, a protease, ela reconhece nessa região aqui, porque nesse caso, a fibronectina, ela está com essa alça mais distendida aqui na outra. Sei lá, eu não sei. Tem que ter alguma explicação em relação a isso daí, entendeu? André, ia falar alguma coisa? Não, eu fui olhar. A fibronectina varia o tamanho dela, mas ela vai até 250, às vezes até 300 kilodaltons. Então, essa banda mesmo que ele está enxergando em cima. A tenacina já tem valores variados, vai depender da isoforma dela. Aí tem que realmente ler o artigo para ver o que realmente ele viu. Entendeu? Mas, se ela tiver uns 300, for um pouco maior, justifica essa banda aqui que ele está olhando aqui embaixo. E não ia alterar muito aqui, a corrida do gel mesmo. Porque eu fiquei olhando depois se não tinha nenhum tipo de liberação a mais, entendeu? Ou se ele não estava usando um anticorpo específico para uma parte da fibronectina, sei lá, que gerasse esse fragmento. Mas não, é ela inteira. E com relação ao colágeno, o colágeno, ele também é muito maior. Então, assim, por que só tem essa banda aí, eu também não entendi, a partir do 80. Ele deve ter feito um recorte no gel. Não, é isso, assim, deveria ser, assim, deveria estar igual aos outros, da letra A e D, igual da C e F. Tinha que ter lá em cima a banda, ter um alguma negócio coisa que lá em cima. Exato. Mas ele... Aí fica meio estranho, entendeu? Sim. A gente fica meio animado, mas eu me lembro que esse outro trabalho aí, 2 trabalhos já que vieram desse grupo, a gente fica meio na dúvida com alguns resultados, porque eles parecem assim, corta desse jeito assim o assado para ficar mais bonito. E aí você não tem o dado completo, gera... você entendeu? Na verdade, fora assim, da curva. Também não tem um controle positivo, né? Tem? Aí tem. Todos eles têm um controle. Tem controle negativo. Ah, não, mas marcou aqui em cima, é verdade. Não, controle. O primeiro posto é do controle, em todos eles. Controle. Aí, no A e D, no C e F, tá lá o controle, não tem fragmento nenhum, né? Mas quando vai para a letra B e letra E, o controle não tem banda. Entendeu? Aí ficou esquisito. Porque... Então, assim, quando a gente vai ver, o artigo é curtinho, mas é nessas horas que a gente tem que esmiuçar essas coisas, e isso vale para todo mundo, para que a gente consiga bem entender o artigo, entendeu? Porque, assim, o que isso nos traz de importância? Ele fala aí sobre teste diagnóstico, etc, etc. Mas, a bem da verdade, o que esse grupo está querendo fazer? O que a gente também quer, eles querem entender as bases moleculares desse negócio. Então, por isso que eles estão fazendo esse tipo de investigação. E não necessariamente isso vai virar exame. Claro que
Se conseguir mostrar, ótimo. Mas agora o mais importante é entender esse mecanismo, porque quando você consegue entender os mecanismos de instalação de doença, etc., é quando você consegue fazer algum tipo de interferência, né? Para tentar melhorar a situação. Então, de novo, o que ele está propondo com esse tipo de resultado aí existe um processamento, uma coisa que eu vivo falando com vocês, um processamento pós-tradução ou ainda um processamento, pós-tradução também, mas não é imediatamente após, de processo de remodelagem. Então, quando está vendo com processo inflamatório e remodelagem de tecido conjuntivo, aí você tem a ativação de algumas proteases, que ele até fala lá dos metaloproteinases em algum momento. Não foi lá no início? Se essas metaloproteinases... pode voltar. Se essas metaloproteinases, elas atuam sempre no mesmo sítio, né? E não há, até onde a gente sabe, alterações genéticas pontuais nessas proteínas que estão sendo avaliadas, na fibronectina, na tenacina e no colágeno tipo 1, nas pessoas com Ehlers-Danlos. Então, por que é que uma mesma metaloproteinase gera fragmentos diferentes em diferentes condições patológicas, não só na CDH, mas como ele também havia ali na osteoartrite e isso para a fibronectina, e viu também diferença para os outros, não é isso? Então, Isso. assim, o fato de ele falar, tem quantidades elevadas de metaloproteinase de matriz. Sim, mas não é só pelo fato de ter mais metaloproteinase, é porque ela está funcionando diferente. Por que ela está modulando diferente? É a mesma metaloproteinase, é uma reação em cascata. Primeiro vem uma parte, porque às vezes tem isso. Você tem várias metaloproteinases atuando juntos. Vocês já viram isso, por exemplo, no processo de digestão. Não é assim? A gente começa com pepsina, lá no estômago. A pepsina quebra onde tem resíduo aromático. Tem aromático, lá sai quebrando. Toda proteína tem algum resíduo de aromático, mais ou menos. Então, a depender da proteína, você pode pegar 100 proteínas com 100 kilodaltos cada uma e elas não vão gerar fragmentos iguais. Porque apesar de todos serem cortados em onde tem resíduo aromático, em cada uma está numa posição diferente. E isso também não vai gerar a mesma quantidade de resíduos, porque uma proteína que tenha 20 resíduos vai gerar 20 fragmentos de diferentes tamanhos. Né? Então, e não necessariamente são iguais. Uma proteína que tenha 2 resíduos aromáticos vai gerar 2 fragmentos, não é isso? Quando isso segue depois lá para a região do intestino, que aí vem mais uma cacetada de protease, que vai ser jogada em cima desse já inicial produto de digestão de proteína parcial, aí você vai ter uma que vai atuar na extremidade N-terminal, outra na extremidade C-terminal, e vai comendo pelas beiradas mais ou menos, mas você tem umas endoproteases, que vão atuar lá no meio, e cada uma com uma especificidade. Uma é para reconhecer de aspartato, onde vai ter cisteína e tal. Porque a ideia, no final, é que você tem aminoácidos livres, porque esse aí você absorve mais fácil, ou ainda pode ter oligopeptídeos de 2 e de 3 aminoácidos, porque isso também tem como você fazer o transporte, clivagem, pronto, para que depois no sangue circule só aminoácido livre. Beleza. Então, esse mecanismo consertado, e aí consertado não é de corrigido, mas consertado com C, né, em concerto sinfônico, é uma coisa que é muito utilizada, é uma estratégia celular da biologia em geral, né? Então, o que eu imagino é isso. Nesse processo de remodelagem de tecido conjuntivo com reestruturação desse tecido, passa obrigatoriamente por mexer nessas proteínas. E por isso faz um processo de proteólise em cascata. Então, uma corta aqui, outra corta ali. Aí, de novo, se não há uma diferença genética nas proteínas que estão sendo avaliadas, ou seja, elas são homólogas, elas são idênticas, elas têm a mesma sequência de aminoácidos na mesma ordem, nenhum aminoácido modificado. Por que é que uma mesma protease, que sempre tem um sítio específico, está gerando fragmentos diferentes? Então, essa tinha que ser a pergunta a ser respondida nesse artigo, né? Volta lá no gráfico, por favor, no GEL.
Pronto. Então, no figura A, a gente vê formação de 2 fragmentos para o espectro de hipermobilidade e para sede H e para osteoartrite. Não vê para as outras condições. Na letra Isso. B, para colágeno 1A, a gente vê 2 tipos de fragmento para o HSD e a sede H, outro para osteoartrite. Aí, para psoríase, não vê nenhum. Para artrite reumatoide, já vê 3 fragmentos. Para clássica, não vê nenhum. E para vascular, vê um fragmento que também é diferente do outro. Então, de novo, colágeno A1, ele está alterado na clássica ou na vascular? Você pesquisou isso, João? Porque eu não sei de cabeça, a gente quase não estuda as outras. Mas você chegou a ver? Prova no artigo ele não fala. Não, mas no artigo não fala, mas você tinha que ter visto. Porque se ele se refere aqui à clássica e à vascular, você tinha que ver, e ele aqui está usando. Por que ele escolheu justamente essas duas? Ah, porque chegou um paciente lá com isso. Não, por algum motivo ele usou. Eu não tenho certeza, você verifica aí enquanto isso, mas eu tenho quase certeza que uma dessas duas formas, o gene que está alterado, porque vocês se lembram que para todas as outras SED, que não o SED-H, tem gene identificado, eu tenho quase certeza que uma dessas duas é justamente no colágeno 1, que tem a alteração genética. O que explicaria esse fragmento diferente aí que você encontra, por exemplo, na vascular, de 60. Entende? E nenhum para a clássica. No mínimo, isso aí já é legal para diferenciar, por exemplo, a SED-H, e aí falando de teste diagnóstico, sim, a SED-H da clássica e da vascular, porque da clássica não deu esse fragmento, não deu fragmento nenhum, e da vascular deu um fragmento bem diferente, que é bem caracterizado, com 15 kDa de distância, está ali perfeito. E a outra coisa que é interessante desse trabalho, foi aquilo que eu já comentei, é verificar que tanto para o espectro de permeabilidade, o transtorno, né, quanto a SED-H, elas apresentam o mesmo resultado, mais uma vez confirmando que elas são muito, muito próximas, se não são a mesma coisa, né? Porque eu tenho para mim que transtorno de espectro de mobilidade é um diagnóstico feito pela metade, entendeu? A pessoa ia chegar no diagnóstico de SED-H se ela investigasse mais a fundo, ou ainda, talvez, que seja o caso das crianças, né? Ela ainda não tenha tido tempo em sua vida suficiente para desenvolver as outras coisas que vão fechar o diagnóstico. Vamos ver. Mas, molecularmente, por esse dado aí, parece que existe uma tendência a se mostrar que é praticamente a mesma coisa. Seria muito interessante, então, assim, aí a gente começa a pensar na nossa parte, né? Em um futuro que eu espero não seja tão distante assim, a gente montando estrutura de laboratório, repetir um processo como esse e aí pegar pessoas com diagnóstico de fibromialgia e comparar com as pessoas com SED-H. Usando os mesmos, no mínimo aí, a fibronectina e o colágeno, né? Visto que para a tenacina não deu diferença visível, né? Porque nos interessa. Porque aí ia ser mais uma comprovação ou não daquilo que vem se falando. A fibromialgia é uma patologia dentro do espectro, né, da SED, da síndrome, ou não, ela é uma entidade separada? Porque aí você já respondia bem isso, como está aí no caso da osteoartrite. Ainda que a osteoartrite tem uma série de outros marcadores já bem definidos, né, aí fica bem, bem marcado que SED-H, espectro de hipermobilidade, não tem nada a ver com osteoartrite, pelo menos mesmo no que diz respeito a esse tipo de reorganização de proteínas na matriz. Entende? Então, você, por favor, verifique. Passa para frente, tinha mais alguma coisa depois disso? Aqui foi só os fragmentos. Esse é um resumo dos resultados, né? Os fragmentos Isso, que ele viu. exatamente. E... É para continuar passando?
Deixa eu só ler, porque aí foi a hora, assim, entra um, entra outro, fala comigo, aí eu acabei não vendo esse finalzinho. Pode passar. Fala de sensibilidade, especificidade na distinção. Tá. Sim, pode passar. Essencialmente, Aí ele corta para isso aí, mas tem mais uma coisa depois? Ou não? É isso. Acho interessante, sim, fazer resultado de validação para fazer como teste e tal, mas eu acho que tem que partir dos outros trabalhos também, justamente para fazer essa investigação mais a fundo. Então, João, fica aí já de dever de casa. Vai estudar bem sobre fibronectina, sobre as metaloproteinases envolvidas no processamento dela, tal que puder. E não precisa ser relacionado à sede, não, tá? E vamos começar a entender como é que funciona isso dentro desse processo, para tentar ver qual é a relação possível com a questão da sede H. Tinha algo mais depois disso? Ai, meu Deus. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? A gente vai ficando por aqui, finalizamos mais uma reunião científica do NEISE SED, lembrando que essa é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa NEISE com o apoio da ABRACED, e lembrando a vocês que todas as nossas sessões científicas ficam disponíveis nas nossas redes sociais no YouTube, né, e são apresentadas também em forma de post no nosso Instagram. Então, sigam nas nossas redes sociais, né, para poder adquirir e discutir com a gente novos conhecimentos sobre a sede. Obrigada a todos.